O homem não foi criado apenas para conhecer verdades sobre Deus, mas para viver em comunhão real com Ele. A vida cristã não consiste somente em aderir intelectualmente a uma doutrina correta ou em aceitar exteriormente uma moral. Há algo mais profundo. Deus deseja comunicar a sua própria vida ao homem. E é exatamente nesse ponto que se compreende a ação do Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa já acredita em Deus, conhece a fé, frequenta a igreja e até deseja sinceramente o bem, mas continua vivendo uma vida espiritual enfraquecida, sem firmeza, sem perseverança e sem verdadeira transformação interior. Não porque a graça de Deus seja insuficiente, mas porque a vida espiritual não amadurece apenas por proximidade exterior com as coisas de Deus. Ela exige abertura real à ação do Espírito Santo. Os próprios discípulos viveram isso. Caminharam com Jesus, ouviram seus ensinamentos, testemunharam milagres e até viram a ressurreição. Ainda assim, permaneciam inseguros, fechados e incapazes de sustentar plenamente a missão recebida. Faltava-lhes algo decisivo: a plenitude da ação do Espírito em suas vidas. É por isso que Jesus ordena que esperem, antes de agir, antes de sair pelo mundo, antes mesmo de iniciar plenamente a missão, deveriam receber o Espírito Santo. Porque a vida cristã não pode ser sustentada apenas pela força humana. O homem pode até iniciar um caminho por entusiasmo, emoção ou esforço moral, mas não consegue permanecer de forma estável no bem sobrenatural sem a ação interior da graça. O batismo no Espírito Santo torna-se compreensível exatamente nesse contexto. Não se trata de uma nova doutrina nem de um novo sacramento, mas de uma atualização viva da graça já recebida. É quando aquilo que muitas vezes permaneceu apenas no nível da crença começa a alcançar corretamente a interioridade da pessoa. Deus deixa de ser apenas uma verdade conhecida e passa a ser presença experimentada. E essa experiência não é superficial nem meramente emocional. O Espírito Santo começa a reordenar a vida por dentro. A oração ganha profundidade. A fé deixa de ser apenas obrigação exterior. O coração começa a perceber o pecado com mais clareza. Surge um novo desejo de permanecer em Deus. A palavra ganha vida. Os sacramentos deixam de ser hábito vazio e passam a ser encontro real. Isso acontece porque o Espírito Santo não age apenas como auxílio externo. Ele age interiormente, fortalecendo a vontade, iluminando a inteligência e conduzindo a alma novamente para Deus. Aos poucos, aquilo que antes era sustentado apenas por esforço, começa a ser sustentado pela graça. Mas essa ação não se mantém de forma automática. A vida no Espírito exige cooperação. A graça precisa ser acolhida continuamente para que a alma não retorne à superficialidade anterior. E essa cooperação começa na oração constante, porque uma alma que não permanece diante de Deus enfraquece rapidamente a sensibilidade espiritual. Ela continua na vida sacramental, especialmente na confissão e na Eucaristia, onde a graça não apenas é lembrada, mas comunicada de forma real e operante. Essa abertura também exige docilidade às pequenas inspirações interiores. O Espírito Santo normalmente conduz por movimentos discretos, um impulso à oração, uma reconciliação necessária, uma renúncia, uma correção interior. Quando a pessoa ignora continuamente essas inspirações, a vida espiritual começa a endurecer. Da mesma forma, torna-se necessário uma ruptura concreta com aquilo que alimenta a desordem. O Espírito Santo não encontra plena docilidade numa alma que deseja Deus, mas conserva deliberadamente aquilo que a afasta dele. Além disso, a perseverança torna-se indispensável. Muitos querem intensidade espiritual sem estabilidade interior. Querem experiências fortes sem continuidade de vida, mas a ação profunda do Espírito normalmente acontece de modo progressivo, sustentando silenciosamente a alma no bem, mesmo quando desaparecem o entusiasmo e as consolações. Por isso, o batismo no Espírito Santo não é um ponto de chegada emocional, mas o início de uma vida conduzida mais profundamente por Deus. Ele marca o momento em que o homem deixa de apenas tentar viver para Deus e começa verdadeiramente a viver a partir da ação de Deus dentro de si. E é exatamente aí que começa a mudança mais profunda. Não quando o homem simplesmente aprende mais sobre Deus, mas quando o Espírito Santo começa de fato a transformar o interior da alma.
porque a vida cristã só alcança sua plenitude quando deixa de ser apenas esforço humano e passa a se tornar vida conduzida pelo Espírito de Deus.